Obrigada. Gente, olha só. O tempo inteiro eu vejo pessoas medianas sendo tratadas como pessoas incríveis. E eu vejo isso numa frequência absurda. E, ao mesmo tempo, eu vejo pessoas incríveis sendo tratadas aí como pessoas medianas. E a grande maioria dessas pessoas incríveis que são tratadas como medianas são pessoas pretas. Mas eu vou compartilhar aqui um momento muito importante da minha vida com vocês, que foi quando eu conheci uma das pessoas mais incríveis desse mundo para mim, que é quem? Beyoncé, a Queen Bee. Pois é, Beyoncé veio para Salvador para olhar para todos nós e dizer: Bahia, não deu para trazer a turnê. Mas eu vim aqui pessoalmente falar isso para vocês, e eu acho isso um grande privilégio, uma grande honra, né? Mas eu cheguei lá, né, para fazer esse trabalho porque eu sou RP do Festival Afropunk, e a IDW, a empresa que faz o Afropunk, que produz o Afropunk aqui no Brasil, foi a mesma empresa que produziu aí o Clube Renascense, esse pré-lançamento do filme de Beyoncé aqui em Salvador, aqui na Bahia. E aí foi desse jeito que eu cheguei lá e fui uma das responsáveis por convidar algumas pessoas, alguns fãs e alguns famosos para estarem aqui nesse momento único que a gente vai lembrar aí para sempre. E aí, no momento que eu conheci Beyoncé, o que é que eu fiz? Chorei. Eu chorei. Eu olhei para ela e eu lembrei de minha avó, eu lembrei da minha espiritualidade, do meu vodum, de Sobô, meu pai. Lembrei dos meus pais, né, de minha mãe e meu pai. E eu chorei. Chorei que quase não deu para falar com Beyoncé, porque a assessora dela ficou falando comigo, that's okay, e eu falei: acabou, gente, eu não vou conseguir, eu vou perder essa oportunidade. Mas respirei e fui lá, pegar na mão dessa pessoa incrível. E a sensação que eu tive naquele momento foi de filme. Sabe quando você está num filme e tudo ao redor do personagem principal dá um grande pause e o play está só na vida daquele protagonista? Foi exatamente essa sensação que eu tive, não só eu, mas como todos os meus amigos e colegas que tiveram essa oportunidade de conhecer a Queen Bee. A sensação era de que só aquilo estava acontecendo naquele momento, estava tudo em pause, lá fora, no mundo inteiro, enfim, na África do Sul, em qualquer lugar. E a única coisa que estava acontecendo, de fato, foi aquele momento dentro daquela sala gelada, prateada, com aquela mulher incrível. E é isso, né? E, além disso, eu percebi ali, naquele momento, que eu dobrei uma meta. Mas eu dobrei uma meta que eu nem estava percorrendo essa meta. E por quê? Porque se vocês me perguntarem: Val, você tinha um sonho de conhecer Beyoncé? Eu vou dizer para vocês que não. Eu achava que era impossível conhecer Beyoncé. Afinal de contas, a gata não saiu nem para gravar os áudios lá do Rei Leão, não é mesmo? Ela quase não sai de casa. E aí eu pensei: não vai vir para Salvador, talvez eu não consiga chegar até ela fora do Brasil. E aí eu não estava percorrendo essa meta, mas eu consegui dobrar uma meta que eu não estava percorrendo, porque é isso, né? E aí, por que eu achava que eu não ia conhecer Beyoncé? Porque eu fui criada para realizar. Eu fui uma criança e hoje uma mulher que eu fui criada para realizar. Então, eu achava que aquilo não aconteceria, então eu não pensei nessa possibilidade. Eu pensei na possibilidade de conhecer tantas outras pessoas, mas Beyoncé eu não pensei. E é isso, gente. Por que eu fui criada para realizar? Porque eu fui criada no bairro do Curuzu. Esse bairro que respira cultura afro-brasileira, é o bairro que mais respira cultura afro-brasileira no mundo inteiro, né? Cultura afro, cultura preta, no mundo inteiro. E eu fui criada dentro do axé de Tolu. Eu sou neta de Mailda de Tolu, ela que criou esse terreiro de candomblé. E lá dentro do terreiro axé de Tolu também nasceu o primeiro bloco afro do Brasil, Ileaiê. E eu fui criada, né, entre os voduns, entre os encantados, mas também entre músicas potentes, entre muitas particularidades que me fizeram ser quem eu sou hoje. Tem alguns amigos meus que dizem que eu fui criada em Wakanda.
E eu acredito que eu, de fato, fui criada em Wakanda, porque eu acho que a Senzala do Barro Preto talvez seja essa Wakanda perdida, mas eu sei que tem tantas outras por aqui também. E aí, né, sendo criada nesse lugar, eu fui estimulada a entender o quão potente eu era, o quão potente ser preto nesse país é, com todas as realidades e também todas as questões que poderiam me atingir. Então, eu sempre entendia, às vezes, quando uma professora me tratava um pouco mal, quando um coleguinha não queria sentar ao meu lado, mas eu também me interessava muito quando alguma professora falava sobre questões raciais, falava sobre os malês, ou fazia alguma atividade no dia 20 de novembro. E aí eu acho que era nesse momento que meus colegas me achavam assim meio mini-militudinha, sabe? Mas eu tenho certeza que hoje também a gente tem tantas outras mini-militudinhas e mini-militudinhos aí, e que bom, né? Mas tudo isso me moldou, né? Me moldou para eu ser essa apresentadora, para eu ser produtora, para eu ser mestre de cerimônia, para eu ser relações públicas do maior festival de cultura preta do mundo inteiro, que é o Afropunk, para eu ser criadora do Festival Humor Negro, esse festival que ajuda a gente a ressignificar o termo negro, né? Que várias pessoas insistem ainda em trazer de uma forma pejorativa. Eu quis brincar com essas palavras e, ao invés da gente extinguir, talvez dar um outro significado, porque, para mim, o humor negro é um humor feito por gente preta, que, inclusive, começou aqui, nesse teatro, no palco do Teatro Jorge Amado, e aí foi para o mundo, de fato, né? E, enfim, tudo isso me moldou para ser tudo isso que eu já disse, mas também para ser vendedora de bloco de carnaval, porque eu já vendi bloco de carnaval aqui em Salvador, trabalhando com alegria, já fui ajudante na confecção de roupas de minha mãe. Eu fui muita coisa. E muito do que eu fui, do que eu sou e do que eu ainda vou ser, eu aprendi fazendo. Eu aprendi no processo diário, porque nem sempre, infelizmente, dá para a gente ter aquele curso, aquele PhD, apesar de que eu passei por boas escolas, passei por boas faculdades e fiz, sim, bons cursos, mas muitas das oportunidades que apareceram para mim, eu fui agarrando, e eu fui aprendendo isso dentro da minha casa. Porque, para quem é preto, para quem é preta, a gente sabe que nem sempre a gente vai estar tão preparado, né? Por motivos óbvios, a gente nem sempre vai estar tão preparado, mas a gente tem potência e sabe, sim, fazer. E essa é a realidade de muita gente, né? A gente precisa agarrar as possibilidades, a gente tem que dar conta de muita coisa. E aí, nesse momento também, eu quero pedir licença aqui aos meus amigos, aos meus irmãos da nação Angola, para falar sobre tempo. Tempo, mas o tempo com T maiúsculo, não o tempo ocidental, esse tempo do relógio, é esse tempo que é divindade. Eu acredito muito em tempo divindade, que as coisas chegam para a gente na hora e no momento que elas têm que chegar. Então, eu quero saudar aqui essa entidade tempo, porque ela é importante demais quando a gente entende que as coisas acontecem na hora, na forma e do jeito que elas precisam e vão acontecer para a gente. Mas uma outra coisa que eu fico pensando também é que quando eu, Val, erro, eu sou tratada como todo. Então, quando eu erro, Carla erra, Ernesto erra, Mãe Tiffany erra, e qualquer pessoa preta erra. Para quem está assistindo a gente, se você é pessoa preta, quando eu erro, você erra. Porque sempre tratam a gente como todo. Mas quando uma pessoa branca erra, ela é tratada como parte. Porque, afinal de contas, todo mundo pode errar, não é mesmo? Mas esse erro aí, essa chance, nem sempre ela acontece, ela é tão, assim, legal com a gente, não é mesmo? Mas olha só, eu comecei falando sobre pessoas incríveis e pessoas medianas. De onde eu venho, como diz o cancioneiro baiano, de onde eu venho tem mais. Eu sei que de onde eu venho tem muitas pessoas incríveis. E aí, quando eu fui convidada para fazer esse TED, a minha grande questão é: o que é de tão extraordinário que eu faço? O que é que de tão extraordinário que eu tenho? O que é que de tão incrível eu tenho? Porque eu vejo pessoas incríveis e potentes o tempo inteiro. Nas comunidades pelas quais eu passei, enfim, na minha rua, as minhas vizinhas, as minhas colegas de infância, os meus colegas de escola. E porque as pessoas sempre tendem a tratar, de fato, pessoas incríveis como pessoas medianas. E é isso que
que faz a gente paralisar. E aí eu fiquei pensando, o que eu posso falar de tão inovador? Talvez eu não tenha uma coisa tão inovadora para falar assim, mas a coisa que eu levo para sempre comigo é, eu preciso honrar quem veio antes de mim. Eu preciso honrar as pessoas incríveis que foram tratadas como medianas a vida inteira. E que talvez não tivessem a oportunidade de subir num palco e conversar para uma plateia e para um público na internet tão grande. Mas eu também sei que talvez eu não esteja inventando uma roda. Eu acho que tudo que eu faço, tudo que eu fiz, tudo que eu posso fazer são coisas que outras mulheres pretas, potentes, e outros homens pretos também, já fizeram e já me deram régua e compasso para eu fazer. Então, eu acho que talvez eu não esteja inventando nenhuma roda, mas eu tenho certeza que eu estou ajudando e fazendo essa roda girar. É isso. Muito obrigada.